Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre misturas e substâncias. Nós sabemos que as substâncias não são puras. Todas as substâncias encontradas na natureza não são substâncias puras. Elas são misturas de muitos componentes, inclusive a água que a gente toma. A água é uma substância potável, mas ela não é pura. A água que a gente toma é uma mistura de água com sais minerais, tá? Somente a água destilada é considerada uma substância pura. Então, para isso, a gente tem que saber compreender que substância pura é aquela onde as moléculas são todas idênticas e formadas pelos mesmos componentes num sistema. Quando eu tenho uma mistura de componentes, eles podem tanto se misturar totalmente e ficarem invisíveis, um dissolvido no outro, quando a gente fala que eles são miscíveis, e immiscíveis, quando um componente não dissolve em relação ao outro, ok? Então, eu vou mostrar para vocês vários tipos de sistemas e misturas que a gente pode ter, mostrando o que é uma fase, duas fases, e eu vou conversando com vocês e vou mostrando nesse vídeo. Então, como eu havia dito, a água, ela é uma mistura homogênea porque ela tem sais minerais e a gente não consegue visualizar um componente ou outro aqui na água. Mas se eu misturo a água com álcool em gel, vocês observem que mexendo eu passo a ter uma mistura leitosa, mas é uma mistura homogênea, onde o álcool dissolveu totalmente na água. Mas se eu coloco água e óleo, olha como o óleo não mistura com a água. Ele está aqui formando camadas. Então, eu tenho aqui, por mais que eu agite, o óleo não se mistura com a água, enquanto o álcool misturou com a água, tá certo? Aqui eu tenho, então, uma mistura homogênea, é monofásica, só tem uma fase. E aqui eu tenho uma mistura heterogênea e ela é bifásica, porque ela apresenta duas fases. Se eu colocar nessa mistura grãos de feijão, por mais que eu coloque vários grãos de feijão, não importa. Se aqui eu tenho 10 grãos de feijão, eu não vou considerar 10 fases. É a fase do feijão, a fase da água e a fase do óleo. Então, aqui eu tenho uma mistura trifásica, tá? Então, 3 fases, 3 componentes. Aqui eu tenho uma fase só, mais 2 componentes. O mesmo acontece quando eu coloco a água com o vinagre. Se eu colocar o vinagre juntamente com a água, eu tenho uma mistura totalmente dissolvida. Por quê? Porque o vinagre, ele dissolve na água. Então, ele é monofásico. Então, ó, monofásico, uma única fase, mistura homogênea. Trifásico, 3 fases, mistura heterogênea. Uma única fase, mistura homogênea, água e vinagre. E assim vocês podem usar vários exemplos do dia a dia, como um creme de maionese, que é uma mistura homogênea, ou uma salada de maionese com legumes, que é onde eu consigo visualizar cada um dos componentes. Então, no dia a dia, a gente tem muitas misturas homogêneas
e heterogêneas. No caso, a minha blusa é uma blusa homogênea, tem uma única cor. Se eu tivesse com uma blusa listrada, ela já seria heterogênea, porque ela teria mais de uma cor, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula e a partir daí nós vamos fazer os exercícios que eu estou propondo no Maestro para vocês. Um bom trabalho!